da central de esterilização. E o pessoal que trabalha nessa central de esterilização tem que ter curso específico. São técnicos de enfermagem ou enfermeiros especializados em controle de infecção hospitalar. Tá? A gente, né, o pessoal comum, né, da área da saúde, né, acaba não podendo entrar justamente para não ficar entrando todo mundo e contaminando a área lá. Tá? Então, só entra nesses locais quem efetivamente tem o treinamento para isso. Tá? Mas recomenda-se que seja centralizado. Então, nós temos a central de esterilização na grande maioria dos hospitais, UPAs e tal, né? O manuseio requer o uso de EPI. Lembrando, gente, muitas vezes esse material ele vem lá do expurgo. Tá? O expurgo é um local específico, tá? Onde os profissionais da saúde colocam os materiais que já foram utilizados, materiais e equipamentos que já foram utilizados. E daí o que acontece? Esse material, esse equipamento está contaminado. Tá? Então, a gente só entra ali, por exemplo, para colocar esses materiais, para colocar esses equipamentos que já foram contaminados. E a gente sai dali. Aí, o pessoal do CCIH, o pessoal da Comissão Interna de Infecção Hospitalar e o pessoal da Central de Materiais, vão ali, tanto para a questão de fiscalização, quanto para a questão de observar se tem algum material ali e levar para a esterilização, tá? Ou levar para a higienização. Tá? Os materiais podem ser críticos, semicríticos ou não críticos, tá? Mas todos os materiais e equipamentos que a gente usa no paciente acabam passando por essas centrais. Tá? Então, um crítico, por exemplo, instrumento cirúrgico. Tá? Terminou a cirurgia, vai tudo para essa central de esterilização ali, tá? Semicríticos, cânulas, né? Termômetros, por exemplo. Tá? A gente tem que higienizar, não pode passar de um paciente para o outro assim, né? É contaminante, tá? E os não críticos, por exemplo, manguitos, estetoscópios. O manguito, gente, é do esfigmomanômetro, né? Do aparelhinho de pressão. Né? E o estetoscópio é aquele aparelhinho que a gente usa para ouvir o pulmão, para ouvir o coração. Tá? Então, esses aparelhos, né? Esses materiais, esses equipamentos, todos vão receber a devida higienização, né? Ou o devido manuseio, né? Justamente para fazer essa limpeza, para fazer essa higienização e poder voltar. Alguns são descartados, outros vão poder voltar para ser reutilizados aí nos nossos pacientes. Tá? Então, processamento, né, gente? Muitas vezes vocês estão lá dentro dos hospitais, vocês acabam ouvindo o que é uma limpeza, o que é uma desinfecção, o que é um enxágue, o que é uma secagem, o que é uma esterilização e o que é uma estocagem. Né? A estocagem é a central de materiais. Né? Então, tem a central de esterilização, tem a central de materiais, tem o pessoal da limpeza hospitalar. Lembrando, o paciente não interna, tá? Se esse quarto não for devidamente higienizado. Porque você tem que levar em consideração, gente, que o paciente anterior pode ter, eventualmente, algum contaminante. Tá? Então, o que acontece? Não interna. Muitas vezes o pessoal fica bravo porque acaba vendo um quarto vazio e o meu parente lá, né, não consegue ser internado. Gente, esse quarto está vazio, provavelmente ele ainda não foi higienizado. Né? A gente não pode colocar um novo paciente ali, sendo que o quarto não foi devidamente higienizado. Então, após toda essa higienização, isso vale para cama, isso vale para pedestal de soro, isso vale para banheiro, isso vale para guarda-roupa, isso vale para toda poltrona, né? Isso vale para todo e qualquer lugar que esse paciente possa ter encostado, tá? Vai ser feito toda uma higienização primeiro, para daí depois, né, um novo paciente dar entrada nesse hospital, né, um novo paciente fazer essa internação. Tá? Então, vamos lá. A questão da imunização, gente. Tá? Então, vamos tomar vacina. Né? Afinal de contas, nós estamos no ambiente hospitalar. Tá? Então, tétano, tá? Vacina para tétano, né? A cada 10 anos. Né? Existe o protocolo, né? Esses protocolos são variáveis, tá, gente? Então, tem que ver o protocolo do seu estado e o protocolo da sua cidade, tá? Mas, em geral, é a cada 10 anos, tá? 3 doses, por exemplo, tá? Questão do sarampo, né? A questão da gripe. Gripe, gente, todo ano, tá? É intramuscular. Esse IM ali significa intramuscular, tudo bem? Tá? A questão da hepatite B, né, gente, também intramuscular. Por quê? Porque a hepatite B, ela pode ser transmitida tanto pelo sangue quanto por fluidos corporais.
né? Então, como tem vacina, a gente acaba solicitando que a pessoa tome essa vacina. Lembrando, você vai entrar no serviço ali, gente, você dá uma olhadinha só para ver a questão da sua vacina, né? A questão da sua caderneta de vacinação. A grande maioria dos estados hoje não tem mais a questão da caderneta. Elas acabam tendo o aplicativo, né? Então, pelo próprio aplicativo, vocês têm como ver as vacinas que vocês já tomaram e as vacinas que, eventualmente, vocês têm que tomar. Ok? Tá? Olha lá, doenças. Pode ter, por exemplo, infecção por HIV, né? Claro, né, gente? Não é tão fácil assim, não é tão simples assim você se contaminar. Normalmente é por sangue, né? Ou fluidos corporais ali, tá? Mas a infecção que causa o HIV, né, gente? Hoje não existe vacina para ela ainda. Na verdade, nós temos algumas vacinas, mas está em fase de testes, tá? Então, tomar alguns cuidados aí. Não é fácil de ser transmitido no local do trabalho, tá? Em geral, a probabilidade maior é para o profissional da medicina e da enfermagem, ok? Porque tem que manusear aí materiais perfluorocortantes, alguma coisa nesse sentido, e tem mais contato com o paciente porque tem que fazer procedimentos mais invasivos, tá? Então, para ser transmitida, né, gente, para um bombeiro, por exemplo, uma situação ali de atendimento pré-hospitalar, uma agulha contaminada. Então, por exemplo, vocês que estão ali na segurança, né, vocês que são vigilantes, então, às vezes, vocês estão na porta de entrada ali e o pessoal do Corpo de Bombeiros está enviando um paciente para vocês. Tá? O que vocês vão fazer, gente? Vocês podem ajudar, se for o caso, aí depende das normas de cada hospital. Eu já trabalhei em vários hospitais, tem hospital que aceita, tem hospital que restringe. Tá? Isso depende muito da norma do hospital, né? Mas, por exemplo, vocês estão recebendo pacientes via bombeiros ali, normalmente, eles já estão com o famoso acesso periférico, né? E daí o que acontece? Só tomar cuidado com essa região, né? Porque essa região muitas vezes tem um pinguinho de sangue, alguma coisa ali, e esse material ali, esse local ali, ele está contaminado. Tudo bem? Então, só tomar esse cuidado, tá? Alguns hospitais aí, gente, são hospitais de trauma, então acaba recebendo pacientes aí do Corpo de Bombeiros, tá? Os hospitais clínicos acabam recebendo pacientes do SAMU, né? E dá no mesmo, tá, gente? Se você olhar, muitas vezes a questão tanto do SAMUzeiro quanto do bombeiro, muitas vezes esse paciente já vem com acesso periférico. Ou muitas vezes esse paciente já vem das ambulâncias com alguns procedimentos de emergência que foram feitos ali, justamente para estabilizar o paciente. Então, só tomar cuidado com esses detalhes ali, tudo bem? Tá? Olha lá, pessoal. Também temos a questão da hepatite, né? Então, olha lá. Na hepatite resulta de uma inflamação no fígado. A hepatite pode ser B ou C, transmitidas também por contato sanguíneo ou fluidos corpóreos. A pessoa que tem a doença pode parecer saudável, tá? Isso principalmente na hepatite B. Então, cuidado para vocês aí, né? Que atende os pacientes, por exemplo, por demanda espontânea, que a gente chama, que é o paciente que vai direto para o hospital, ele não vai via SAMU, ele não vai via SIAT, né? O Corpo de Bombeiros, no caso, ele não vai de outras formas, né? Ele vai, ou concessionário de rodovia, nada, ele vem por demanda espontânea, ele vem com um familiar, por exemplo, né? Tá? Essas vacinas tem para bombeiros, tem para vigilantes, tem para todos os profissionais da área da saúde, tá? E os profissionais da segurança também, tanto pública quanto privada, tá? Então, a vacina para hepatite, gente, ela é interessante de vocês tomarem, ok? Tá? Vamos lá. A meningite, gente, essa daqui é mais complicadinha, né? É uma inflamação no revestimento do cérebro, é uma inflamação no sistema nervoso, tá? Pode ser causado ou por vírus ou por bactéria, sendo que a meningite bacteriana ela é mais grave, a chamada meningite meningocócica, tá, gente? Normalmente não é contagiosa, excesso a meningocócica, né? Luvas e máscaras quando for atender esse tipo de paciente, gente. Isolamento respiratório na meningocócica, por favor. Tá? O pessoal da medicina e da enfermagem já está bem acostumado a atender esse tipo de paciente, já sabe que vai deixar esse paciente no isolamento respiratório, tá? Ok? E, no caso, né, gente, notificação médica em caso de exposição, tá? Então, por exemplo,
Chegou um paciente por demanda espontânea lá no seu hospital e você esperou um pouquinho, né? Pode até ter desconfiado aí de algum sinal, sintoma, febre muito alta, dor de cabeça muito forte, aquele vômito em jato, né? E você desconfiou, mas você não tem certeza. Aguarde o resultado dos exames. Assim que os exames ficarem prontos, os exames relacionados a esse paciente, gente, imediatamente avise o seu gestor, tá? Ó, acabei sofrendo uma exposição. O paciente veio por demanda espontânea, não tínhamos certeza do que estava acontecendo com ele, mas tínhamos que atender esse paciente. Aí o resultado é que, infelizmente, ele estava contaminado com meningite. Tá? Vai seguir todo um protocolo, vai fazer os exames e, se houver necessidade, vai tomar as medicações ali necessárias. Ok? A questão da tuberculose, né, gente? Tá? Doença bacteriana que afeta os pulmões, né? Detectada na triagem, né? Então, alguns exames rápidos, você já consegue identificar que o paciente está com tuberculose. A recuperação é de 100%, gente, tá? Se for tratada precocemente. E é aquela história. Mesma coisa, o paciente chegou para espontânea, né? Chegou lá com os familiares. Você não sabia que o paciente estava contaminado. E agora você sabe que o paciente está contaminado e imediatamente avisa o seu gestor. A tuberculose, gente, é uma doença que o paciente ele tem uma série de sinais e sintomas, principalmente a tosse muito intensa, tá? Pode expectorar sangue ou não, ou seja, pode, nas secreções dele, pode ter sangue ou não, tá? É um paciente que ele está suando frio, né? É um paciente que muitas vezes emagrece, isso vocês não têm como ter certeza no local ali, mas é um paciente que emagrece muito rápido, tá? É um paciente que tem febre bastante alta. Então, muitas vezes, na triagem, a gente já consegue identificar que esse paciente tem alguma coisa errada, sabe? Esse paciente tem alguma coisa grave, tá? Ok? Mais um pouquinho de doenças, né? Então, temos a questão da sífilis também, que pode ser uma doença sanguínea, então cuidado aqui com a contaminação via sangue, né? E pode resultar no ferimento com agulha. A sífilis é muito difícil o outro profissional se contaminar, tá? Normalmente tem que estar entrando em contato com pérfuro cortantes, né? Então, cuidado a questão de uma eventual, né, contaminação, aí, se houver a contaminação com pérfuro cortantes, imediatamente avisar o seu gestor, tá? Independente de como foi a forma, imediatamente avisa o seu gestor, porque tem que entrar com os exames e a medicação o mais rápido possível, tá? E a coqueluche, né, gente, que em geral é mais uma situação envolvendo crianças ali, né? Mas a grande questão é que você pode levar a coqueluche para casa. Você é um adulto, por exemplo, né? Então, no adulto, essa doença ela acaba não evoluindo de forma tão perigosa, mas no paciente pediátrico ela pode evoluir de forma um pouco mais perigosa. Tá? Então, a gente pede também para que tome as devidas de segurança, as devidas precauções de segurança, né? Usando máscara para evitar a questão da exposição, ok? Condutas, né? Em caso de pós-exposição. Então, olha lá. O Código Penal, gente, ele obriga a notificação da autoridade pública, tá? Em caso de